falar agora um pouquinho sobre a minha primeira experiência com aluno autista. Né? Eu falei no vídeo anterior que eu ia falar sobre uma experiência, né, com aluno autista. Então, a minha primeira experiência, isso foi no ano, se não me engano, de 97, 98. Eu tinha começado a dar aula particular há pouco tempo, não tinha muito tempo, não tinha muita experiência com pessoas com síndrome. Eu estava adquirindo experiência com alunos comuns, né? E de repente cheguei na casa desse aluno, a mãe me ligou, nessa época a gente fazia anúncio por classificados, a mãe me ligou, marcamos um horário, ela gostou do preço que eu fiz para ela, era uma hora aula, para fazer uma prova. Ele não sabia nada e ela queria também, se desse certo, um acompanhamento. Mas ela não me falou que o filho era autista. Ela só falou que ele estava apresentando muita dificuldade, que ele tinha preguiça de estudar e que precisava de ajuda. Então, cheguei na casa. Quando eu cheguei, o menino ele tinha 13 anos, não olhou pra mim direito, não me deu muita atenção. Então, foi uma coisa meio assim, estranha, diferente. E logo em seguida, a mãe saiu. Ela falou: Dani, você pode ficar aí, fica à vontade, que eu tô saindo, que eu tenho que trabalhar. E aí, essa aula não rendeu. Eu não consegui me comunicar com ele. Ele desviava sempre do assunto, falava sobre outras coisas. E eram 2 horas de aula, então era das 14 às 16. E ele desviava muito do assunto. E eu falando pra ele: a gente tem que fazer essa tarefa, que é pra amanhã, e você tem que levar ela pronta. Então, precisamos fazer. Então, assim, com muito custo, com muita dificuldade, conseguimos fazer a tarefa, mas assim, não tem rendimento. Foi uma tarefa feita porque tinha que fazer, e sem rendimento de conhecimento. Né? É bom frisar essa questão do não rendimento. A tarefa foi feita, porém, ele não aprendeu ali o que tinha que aprender. Fez por ter que fazer. E aí eu voltei no segundo dia. As aulas eram dias de terça e quinta, das 14 às 16 horas. Quando eu cheguei na quinta-feira, de novo, a dificuldade. Quando eu cheguei, a mãe já tinha saído. A mãe já tinha saído para trabalhar. E aí, acho que ela me esperou no primeiro dia para me conhecer, né, para ficar uma coisa mais confortável. E no segundo dia em diante, já não... quando eu chegava, ela já tinha saído para trabalhar. E antes de começar a aula, a secretária dela, a moça que trabalhava na casa dela, chegou para mim e falou: Dani, eu posso colocar meu emprego aqui à prova, né, em risco, mas eu preciso te falar uma coisa, porque você já é a 7ª professora que vem aqui e os outros não voltaram. Você voltou, eu estou surpresa por você ter voltado. Fulano é autista. Além dele ser autista, tem dislexia, e ela explicou um pouquinho dos problemas. Por que ela sabia desses problemas? Porque ela via os professores lidando com essa situação, porque conhecimento de causa ela não tinha, né? Ela sabia disso por conta da mãe brigar, da mãe conversar, do menino fazer terapia, né? Então ela sabia dessas coisas e ela certamente teve uma simpatia, né, comigo, né? E era com ela que eu ia lidar ali no período da tarde. A mãe da criança não estava. E aí ela pegou e me fez e foi uma gentileza muito grande, né? Porque é um universo que eu não conhecia, era um modelo de estudo, um modelo de educação especial que eu não tinha a menor ideia de como era, de como funcionava. E na época minha mãe ainda estava fazendo faculdade e eu cheguei e perguntei para ela, falei: mãe, eu tenho um aluno, né, que é autista e tal, me explica. Minha mãe me explicou por base, assim, o que era autismo. E eu fui para a biblioteca da Praça Universitária estudar nos livros da área da saúde sobre o autismo, para entender o que era o autismo, como que agir. Ou seja, eu poderia muito bem ter cancelado aquele aluno e falado: não, eu não quero atender esse aluno porque eu não tenho condições de atender. Mas eu precisava trabalhar e fui estudar. Então, me interessei pela situação para poder não perder, porque poderia aparecer outros casos. E eu queria atender aquele aluno da melhor forma possível, né? Eu queria atender ele com excelência. E nisso eu estudei. Passei ali um final de semana inteiro lendo sobre o autismo e de que forma que a gente poderia trabalhar. O autismo que ele tinha, o Asperger, que é o que a gente chama que é o primeiro grau, né? Um grau mais leve. Mas, mesmo assim, eles demonstram algumas resistências quando eles não estão interessados em algum assunto. Quando eu fui na outra semana, já na terça-feira, na terceira aula, eu já fiz diferente. Eu já dei uma olhada, né, pesquisei em como fazer e trabalhei com ele o combinado. Olha, fulano,
Eu chego aqui um pouquinho, ensinei ele a olhar as horas no ponteiro do relógio, que ele não sabia. Como o meu relógio era de ponteiro, não tinha o digital, eu peguei e mostrei pra ele, eu pensei, vou deixar o relógio aqui pra você poder ver. Eu sempre chegava um pouco mais cedo, a aula começava às 14 horas, eu chegava uns 15, 20 minutos antes. Mostrei pra ele, olha, quando o ponteiro estiver aqui, são 14 horas, é a hora da gente começar a estudar. E ele gostava muito de assistir um jornal de esportes que passava nesse horário. Aí ele, não, tudo bem. Então, ou seja, ele não demonstrou resistência, porque eu avisei pra ele o que iria acontecer, né? Então, foi um combinado. E quando deu 14 horas, eu peguei e mostrei pra ele. Falei, olha, o relógio tá 14 horas, vamos. Desligou a televisão sem resistência nenhuma. Foi pra mesa, sentou na mesa. Sentamos, né, na mesa para poder fazer. E eu perguntei, o que você tem de tarefa? E ele pegou a agenda e fluiu. O interessante foi uma comunicação mínima que eu fiz com ele. Foi um combinado muito pequeno que eu fiz com ele. Mas não parei por aí. Peguei o relógio e mostrei para ele de novo. Falei, olha, nós temos aula aqui do conteúdo, vai dar aqui, vai encerrar, vai dar essa volta aqui e encerrar aqui. Até lá a gente tem que estudar, a gente tem que fazer todas as suas tarefas, tem que tirar todas as suas dúvidas, que logo suas provas começam. Tudo bem. E assim foram as duas aulas, onde eu pude me comunicar com ele, perguntar e fazer com que ele respondesse, perguntar o que ele achava daquele assunto e ele me posicionar. Então foi dessa forma que eu fui trabalhando com esse meu primeiro aluno autista. Tem outras experiências, né, fantásticas, que cada uma é uma revelação. Quando aconteceu a primeira prova desse aluno, ele estava tirando só nota vermelha, 3, 2,5, 3, 4. E quando ele foi fazer a primeira prova, ele tirou 7,8. Eu lembro direitinho da nota. 7,8. E a mãe pegou e viu que aquilo, que estava dando certo o processo das aulas. Aí ela me contratou para acompanhamento por 6 meses. Então eu fiquei com ele 6 meses. Depois entramos no período de férias, ela ainda me pediu mais algumas aulas, porque outro professor não adaptava, ele não se sentia confortável, ela ainda me pediu mais algumas aulas avulsas, assim, atendi ele por mais um tempo, mas assim, foi uma experiência fantástica, porque esse universo de você precisar estudar, conhecer, para poder entender o que precisa ser feito, isso é fantástico, isso me encanta. Tem pessoas que não têm essa disponibilidade, que não têm essa disposição. Eu já tenho, já gosto de estudar, de querer entender o outro, porque dessa forma eu acabo trazendo isso para mim, eu acabo me entendendo também, de que forma que eu posso lidar com as pessoas da melhor forma possível. E isso serve para pessoas de dentro da minha casa, do meu trabalho, na rua, convivência na rua, os vizinhos, amigos, pessoas, né, mais próximas, parentes. Então, esse autoconhecimento ele é extremamente importante. Então, sempre que eu tenho um aluno, eu faço uma entrevista com a mãe, e depois com o aluno separado da mãe, para que ele possa me explicar, ou ele ou ela possa me explicar quais são as dificuldades e o que acontece, para que eu não fique só com a fala da mãe, porque é o aluno que vai poder me dizer, olha, minha dificuldade acontece aqui, e aí é onde eu vou procurar descobrir o porquê dessa dificuldade, o que acontece com essa dificuldade, né? E o que vem muito para mim é TDAH, é o transtorno de déficit de atenção. Então o TDAH tem aumentado muito o número de casos a cada ano, média de 2 milhões de pessoas por ano, que acaba aumentando os números de TDAH. E isso é tão complicado, é tão sério, porque às vezes o aluno ele apresenta um par de dificuldades, e aí é levado ao médico, e o médico passa ali um remédio para concentração e taxa ele como um TDAH. E de repente, quando a gente vai estudar, eu vejo, não, ele não tem transtorno. O TDAH ele não tem, ele tem uma hiperatividade, é diferente. Então não é todo TDA, quem tem déficit de atenção, nem sempre é hiperativo, alguns são introspectivos. E esses são os mais difíceis de lidar, porque eles têm mais dificuldade de explicar qual é a sua dificuldade. Mas eu vou falar um pouquinho mais, vou falar mais, bastante, né, sobre o TDAH, sobre TDAH, e porque é o assunto do momento, é um dos males do século, acompanhando a depressão, né? Isso até algumas pessoas adultas têm feito práticas de exames de exercício, têm descoberto que são TDAH, e isso é um problema muito grande, porque isso traz um confronto com a família, traz um confronto com o trabalho, confronto com os estudos. Pessoas adultas que durante a infância relatam ter alguma dificuldade, depois de uma determinada idade
esse desfoque aconteceu. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, sobre o autismo, eu tenho outras experiências. Então, eu digo assim para os pais, é possível trabalhar, né? Principalmente no caso do Asperger, que é mais tranquilo. Então, tem que ter um acompanhamento psicológico, pedagogo, psicopedagogo, talvez, né? A monitoria, que é o meu trabalho. Eu, como psicoterapeuta, eu posso atender ele de forma a monitorar, a dar esse atendimento, mas eu não posso substituir o trabalho de um psicopedagogo, de um psicólogo. Ele precisa de ter todos esses acompanhamentos para poder conseguir se adaptar no mundo geral, com todo mundo, sem ser uma pessoa especial e exclusa. Porque muitas mães te passaram pelo dissabor de ter que tirar seu filho da escola, colocar em outra escola, porque ele não se adaptou, né, naquela escola. Além dele não ter se adaptado, ele não foi muito bem aceito. Então, eu conheço mães que precisaram tirar seus filhos das escolas, mudar de uma escola para outra por causa dessa não aceitação, né? E a educação especial e a educação inclusiva ainda é um assunto bem delicado para se tratar. É preciso ainda ter muita maturidade, é preciso ainda ter muita autoridade ainda na educação para poder implementar isso nas escolas. Muitas escolas falam que elas são adeptas à educação inclusiva e à especial. E na hora da prática, não é bem assim que acontece, né? Vamos mais pro próximo vídeo.